Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito boa noite. Boa Quer dizer, noite. bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. O juiz querendo pode já começar. Por favor, dizer a data e a hora. Hoje, dia 2 de outubro do ano de 2025. Agora, 0h01. Perfeito. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, justiça particular, justiça paga. Já foi determinada a ordem, tanto no planeta quanto nos Estados Unidos da América, a guerra mundial nuclear. Todas as codificações das bombas atômicas dos Estados Unidos da América estão já em recurso e concurso a serem estabelecidas conjuntamente com a Turquia, que se faz presente no cenário europeu para as determinações nucleares. Estamos posicionados ao desfecho da administração Biden, Bush, Clinton e Obama, todos identificados no maior default, no maior roubo da história da humanidade dos Estados Unidos da América. Eles, através do Partido Democrata, que também está hoje identificado como o mentor das políticas para a opressão de todo o planeta, instigando revoltas, instigando descontentamento dos países do planeta a se colocarem em litígios entre as suas lideranças, tudo isto estabelecido por estas administrações, que o seu objetivo era dar posicionamento financeiro aos executivos que estivessem nos seus planos quinquenais para fazê-los trilionários. Fundações e também institutos. Tudo isto foi descoberto e tudo isto caiu na administração do senhor presidente Trump, que ele não fugiu desta tarefa, ao qual ele está procedendo hoje, dia 2 de outubro de 2025, a libertar a América do Sul de 17 narco-estados terroristas que obedecem a OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla.
os quais têm 2 bombas atômicas transferidas pela Rússia. A Rússia estabeleceu a espionagem, a sua sede no Brasil, espionando todos os países da América do Sul, da América Central e do Caribe, para posicionar com a administração Biden, Bush, Obama e Clinton o levante do descontentamento e com isso eles poderem lucrar, terem, através do contrabando, do narcotráfico, através do contrabando de petróleo, terras raras, minério, a eles se favorecerem e enriquecerem. Tudo isto foi identificado. E eles, através de não aprovar o orçamento americano, pensando que isso impossibilitaria a administração do senhor presidente Trump, sentenciaram as suas capturas e prisões. Então, já estamos posicionados contra a China, a Rússia, o Irã e 17 países narcoterroristas da América do Sul ao combate da guerra mundial nuclear. Estão todos as aeronaves estabelecendo trânsito e o posicionamento em 27 estados da República Federativa do Brasil através de intervenção. Estamos determinando a prisão imediata de Luiz Inácio Lula da Silva. O Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, amotinados a não obedecer à lei OFAC de Estado no planeta, que estabelece o arresto de todos os bens de propriedade do Brasil que foram transferidos para um gangster, uma identidade falsa que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e os seus gangsters, os seus partidos políticos que são gangsters, terroristas estabelecidos na administração da República Federativa do Brasil. Então todos serão levados à prisão, sem nenhum tipo de sursi, porque já passou o tempo e já foi estabelecido a falência econômica da República Federativa do Brasil. Eles querendo obter o espólio de todos os ministérios, do Banco Central Brasileiro, dos bancos domésticos brasileiros, dos escritórios de contabilidade financeira, das fintechs, de todos os monitoramentos de corretoras, está tudo confiscado no planeta. Onde houver patrimônio brasileiro, onde houver bens de patrimônio do povo brasileiro, está tudo confiscado para que não vá à mão deste gangster, falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que pretende estabelecer a administração pública da República Federativa do Brasil, mudando de Brasília para Belém. E lá, conjuntamente com esses 17 países do narcotráfico, estabelecer um novo continente através da alforria do povo indígena brasileiro, a dar outorga de propriedade de terras da Amazônia e de todo o continente brasileiro,
e também dos 17 continentes que estão na Amazônia, na América do Sul. Descoberto tudo isto, que foi estabelecido pela USAID, Administração Pública de Gestores Terroristas, que roubaram o povo brasileiro durante décadas, desde a época do Sarney, foram identificados e todos eles serão levados às oitivas estabelecidas para o constatamento de todas as provas irrefutáveis que levaram a identificar estes elementos como terroristas. Não são mais funcionários públicos. Amotinados são considerados terroristas. Isto tudo averbado pelo planeta, por todos os lesados, todos os países que foram vítimas destes funcionários públicos que cometeram estes crimes. E que eles querem se proteger através de dizer que estão sendo protegidos pela soberania de governos narcoterroristas. E não procede. Então nós já determinamos a invasão de 27 estados, como também os países base para o acautelamento das tropas americanas, a República da Argentina. Lá está aberto a que todos os americanos, o Exército, Marinha, Aeronáutica, se façam presente de imediato. E nos 27 estados do Brasil, a serem todos os posicionamentos militares em 27 estados, Exército, Marinha e Aeronáutica, a interdição ao acautelamento das tropas dos Estados Unidos da América. Todos serão observados através de 10 anos de intervenção, como está sendo na Colômbia, para libertar todo o continente americano, da América do Norte e da América do Sul. Isso não tem como retroceder. É medida determinada hoje, 2 de outubro de 2025, a partir das 0 hora. Então, não há como retroceder. Já eles estão inteirados, não há como prolatar, não há o que contestar a prisão imediata desta falsa identidade, deste impostor, espia, sabotador, que trabalha para a China, Rússia, Irã, Hamas, Hezbollah e os dragões do Irã, que são narcoterroristas que estão na administração destes estados da República Federativa do Brasil. Temos também todas as detenções de todos os que procederam ao roubo, ao delipêndio dos bens do povo brasileiro. Todos serão já levados à prisão. E isto procede a partir deste momento, 2 de outubro de 2025.
não há o que conversar, não há o que estabelecer de diferente. Já são medidas através do OFAC, do Estado, no planeta. Todos os bens do Brasil estão confiscados, porque não podem chegar na mão deste falsário gangster que se faz chamar falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva. Ele quer, conjuntamente com os amotinados da França, da Holanda, do Reino Unido, da Alemanha, se estabelecer ao delipêndio das riquezas do Brasil, ao tráfico, ao contrabando dos bens do povo brasileiro. Quem está falando é o interventor em 17 países da América do Sul, amotinados, que fazem parte, signatários do Tribunal Penal Internacional. Então já está tudo estabelecido para a prisão imediata de Lula. Isto tudo já está estabelecido. Não havendo diálogo, haverá o arresto. Então, os Estados Unidos, no shutdown, pode atrapalhar a conversa de Lula e Trump? Não. O Lula sabe que não tem como enganar o senhor presidente Trump com a sua maquiagem, com a sua máscara de impostor. Ele já foi descoberto. Onde ele tem os 10 dedos da mão. Já foi tudo escancarado. E também os partidos políticos, como também os gangsters, o Lira, o Alckmin, o Hugo Mota, todos os que não procedem conforme a lei estabelecida do procedimento constitucional. Já estão todos identificados. Então, cada minuto desta madrugada em que eles ainda se encontram reunidos e que estão tentando se evadir e não tem nenhuma forma de poder se evadir. Tudo já estabelecido. Já tomamos este procedimento. Estamos também constatando o flagelo da humanidade em que o Canadá outorgou o casamento com animais. Lá no Canadá, você quer se casar com um cachorro, você pode se casar. Quer casar com um cavalo, você pode se casar. Quer casar com uma cobra, você pode se casar. É uma aberração. É o desentendimento psicológico. Então nós estamos já à captura do Lira, estamos à captura dos narcoterroristas faccionados, narcotraficantes de partidos políticos, tudo confiscado, seus bens, suas contas, suas propriedades, tudo. Não haverá, a partir da 0 hora do dia 2 de outubro de 2025, nenhuma surpresa.
como também Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Toffoli, Zanin, que ele é o encarregado do escritório do crime, a sentença de assassinato de juízes. Tudo descoberto. Alexandre de Moraes, seus familiares, todos. Não há o que protelar, porque este entendimento é mundial. E assim foi estabelecido. E não cabe recurso. Não tem como impedir, e isto é uma lei de eterno. A lei Magnifici. Então nós já estamos procedendo. Isto tudo é uma tarefa ao qual o senhor Trump tem por obrigação libertar o povo brasileiro, que foi oprimido, que foi subjugado por medidas opressivas e imorais da administração Bush, administração Obama, administração Biden, administração Clinton, em que eles, através de roubo, foram identificados. Roubaram o Brasil. E cabe ao senhor Trump desfazer este flagelo com a República Federativa do Brasil e o povo brasileiro, onde a membresia do Senado e da Câmara de Deputados, governadores e prefeitos, se prestaram a este crime sem precedentes na história. Todos corruptos, todos amotinados, e a pena é capital. Sentença grave. Morte por pelotão de fuzilamento. Porque estamos em guerra mundial nuclear. Já estabelecida, onde já está o estado de exceção vigorando na Venezuela. Você pode ser preso, você pode ter a sua casa, os seus bens, as suas fábricas, tudo confiscado, porque assim determinou esse narcotraficante Maduro. E já estamos ao combate. Não tem mais o que prolatar, não tem mais o que conversar, não há nenhum tipo de acordo, nem proposta, porque nada foi combinado com a administração do presidente Trump. Pelo contrário, houveram ofensas, mentiras, narrativas, arguições, deboche e muita fanfarronice destes filhas da puta, funcionários públicos que administram os bens da República Federativa do Brasil. São ladrões, filhos da puta, assassinos, que distribuíram etanol, 128 milhões de garrafas envenenadas em todo o território da República Federativa do Brasil, a fazer uma grande convulsão do envenenamento. Tudo descoberto. E agora eles foram todos identificados. Os que projetaram este crime já estão sendo levados à prisão. E todos eles já identificados. Então, não haverá forma de proletar, de ter qualquer conversa para proletar, para impedir que as prisões sejam
efetivado a partir da 0 hora do dia 2 de outubro de 2025. O Brasil está falido. Não há dinheiro na contabilidade do governo. Não sobrou um centavo. Limparam todos os ministérios, limparam todos os bancos central, limparam todas as fintechs, limparam todos os bancos domésticos. E todos esses bens foram acautelados, identificados e capturados. Como também, a partir deste momento, não existe mais o RG. Não existe mais a carteira de identificação do brasileiro. Você vai entrar no site que vai lhe permitir confeccionar o documento de identidade única através do seu CPF, porque vai haver uma nova administração de IA fora da administração destes facínoras que entregaram tudo para a China, para a Rússia, para que eles pudessem monitorar e roubar os bens da República Federativa do Brasil. Então você vai ter uma nova administração de dados, em que você não vai ser lesado por esta organização Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, que foram identificados. Eles estão estabelecendo um golpe, querendo dividir as terras do Brasil, o continente da República Federativa do Brasil, cortado ao meio, do Rio de Janeiro até o Porto de Peru. E não vai acontecer. Já está tudo identificado. Estamos com todos os fortes de Exército Marinha Aeronáutica da Colômbia, ao qual o Petro solicitou que os Estados Unidos saiam de Colômbia. E não tem como. Não há como. Como também do México, como também da Venezuela, como também do Equador, como também do Peru, como também da Bolívia. Todos estão em levante. O Peru, a população está nas ruas. No Equador também. E todos eles exigindo que não haja a intervenção dos Estados Unidos da América, mas isso é impossível, porque se trata de narcoestados, traidores, obsessores, que vieram para roubar, matar e destruir. Em todo o continente. Eis o relatório do dia 2 de outubro de 2025. Ao estado de saúde do senhor Bolsonaro, através do médico que pernoitou na casa do senhor Bolsonaro, estabelece que não vai haver necessidade de levá-lo ao hospital e ele passa bem. Então, queremos dizer a todos vocês que não há possibilidade, não há averbação jurídica do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Deixou de existir. O Estado, narco-Estado Brasil, está em intervenção. Não há averbação jurídica. Não existe o Supremo Tribunal Federal.
estão todos presos, levados ao cárcere, a partir das 0 hora do dia 2 de setembro, do dia 2 de outubro de 2025. Maiores informações entraremos em contato. Gratidão, senhor mestre Gênio. Tem Amém. matéria que eu quiser colocar na live, agradeço. Sim, a de hoje eu coloquei. O juiz viu a live de hoje. Juiz, Pois não? o juiz quer falar mais? Não tenho mais nada para acrescentar, porque agora são as medidas de os generais em campo, que já foram reunidos e estabelecidos para intervenção em todo o planeta. Ok. Juiz, Não posso divulgar absolutamente mais nada. pois é, ok. O juiz encerra aí. Encerramos. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém, amém. E a anistia foi estabelecida. O ministro Marco Aurélio Melo, ele está suplicando, porque todos os ministros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, como também o Vieira, do Itamaraty, esse traidor à pátria, todos eles vão ser levados presos, não havendo anistia, e serão condenados ao pelotão de fuzilamento por o crime de alta traição contra a soberania da República Federativa do Brasil. Conluio com déspotas chineses e russos. E os chineses e os russos se estão aprontando para a guerra mundial nuclear, mas até agora não se posicionaram. Eles estão querendo desistir. Acho, não tenho certeza, não posso me colocar, porque eles utilizam de narrativas com as empresas de televisão, que também vão ter as suas capturas, os proprietários. Amém, juiz. Então, muito obrigado, povo que eu amo, gratidão. Se puderem nos ajudar com o Pix, agradecemos, porque estamos precisando. Agradeço, mestre Dinho, por seu trabalho patriótico brasileiro. Agradeço e peço a Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, que o proteja, a sua vida e a sua família. Gratidão. Amém, juiz. A mesma coisa eu desejo para o juiz, também a família. Que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Já somos abençoados. Ele está vivo e ele existe. Exatamente. Até dia 3. É, sim, até dia 3, 0 hora, né? Tá, juiz, tá. Eu vou desligar aqui. Até logo mais. Obrigado. Até logo mais, O governo dos Estados Unidos quer explicações de 5 bancos que operam no Brasil a respeito do cumprimento da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Foram notificados o Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e BTG Pactual. O documento, enviado pelo Departamento do Tesouro americano, pergunta quais ações já foram tomadas ou estão em andamento para atender às sanções impostas pela gestão do presidente americano Donald Trump. A Lei Magnitsky determina, entre outras
condições, o regulamento, o congelamento, melhor dizendo, de bens e proíbe empresas ou instituições financeiras de operarem com autoridades sancionadas. Isso inclui o uso de bandeiras internacionais de cartões, como Mastercard e Visa, que não podem manter negócios com o ministro. Piotr, a gente tem a informação de que essa notificação, essa carta, esse ofício enviado pelo governo americano ocorreu no primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles querem saber como é que está o andamento, né, a operacionalização concreta aí dessas sanções. Nós tivemos notícia de que um dos cartões do ministro Alexandre de Moraes foi bloqueado, da bandeira Mastercard americana, mas ainda nós não tivemos exatamente a confirmação de qual banco teria realizado esse cancelamento do cartão de crédito do ministro. Mas vamos lá, então. Se o Departamento do Tesouro americano, que é quem impõe a sanção, pediu explicações, quer dizer que eles têm outras informações de que a lei não está sendo devidamente aplicada. E muito provavelmente nesse comunicado eles foram lembrados em inglês, e obviamente que esses bancos têm um monte de gente que sabe inglês, que a multa é pesada se por acaso não cumprir. Além, obviamente, de todo o acesso que eles teriam ao mercado americano ser cancelado. Ou seja, a lei está aí, a lei tem que ser aplicada. E não invade a soberania brasileira antes que qualquer um desavisado, um incauto tente aí propor essa ideia. Não tem nada a ver. Só está dizendo que se você não cumprir essa lei, você perde o acesso à economia americana. É simples assim. Me diga lá quem tem hoje condição que quer ser grande no mundo, relevante, não precisa ser nem ser grande, basta querer ser relevante, que quer perder o acesso à economia americana. Ninguém. Nenhum desses 5 bancos, eu posso dizer claramente, até porque todos eles têm sim. Um deles é internacional. O Santander nem brasileiro, é um banco espanhol. Imagina só o banco espanhol responder no mundo inteiro porque estaria, e não estou dizendo que é o caso do Santander especificamente, mas porque não seguiria uma determinação da Magnitsky. Não é este o ponto. O ponto é que agora o pedido de explicações chegou. Depois do pedido de explicações vem a multa. E ela é pesada, bem pesada. Último minuto, mi gente, atención Venezuela, intentaron tomarse el Palacio de Miraflores en la madrugada y les traigo el video en vivo. Yo quisiera que esta noticia la viera el mundo entero, disparos, caos y pánico en el centro de poder. ¿Crees que esto terminará en horas o días? Comenta abajo. Intento de asalto al Escuchen, miren, este video no lo enviaron. compartan eso. Horas. Esto sucedió cerca al Palacio de Miraflores y a la Casona. Ya van a escuchar. Atentos, por favor, y compartan la noticia. Se escucharon detonaciones. Esto no es inteligencia artificial. E o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, sugeriu anistia aos presos pelos atos do 8 de janeiro. Em entrevista ao portal Terra, Marco Aurélio Mello destacou que, abre aspas, anistia é ato soberano do Congresso Nacional. É virada de página, implica pacificação. Fecha aspas. A declaração foi feita depois da condenação de Jair Bolsonaro e de outros 7 réus pela primeira turma do Supremo. E o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, sugeriu anistia aos presos pelos atos do 8 de janeiro. Em entrevista ao portal Terra, Marco Aurélio Mello destacou que, abre aspas, anistia é ato soberano do Congresso Nacional. É virada de página, implica pacificação. Fecha aspas. A declaração foi feita depois da condenação de Jair Bolsonaro e de outros 7 réus pela primeira turma do Supremo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no
céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Quarta-feira, 1º de setembro de 2025, horário 16 horas 24 minutos. 1º de setembro de 2025, horário 16 horas 24 minutos. Atenção, atenção. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano. A arbitragem internacional, justiça privada, justiça paga. Acessado. Está exterminado. O grupo Hamas. Não existe mais nenhum tipo de liderança. Existem terroristas contados pelos próprios dedos das mãos. Todos quiseram e estão empoderando uma nova milícia, um novo terrorismo lá em Gaza, que também não vai proceder. Então, já está liberada a costa de Israel. Não vai haver a faixa de Gaza de propriedade do que se conheceu como... E o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, sugeriu anistia aos presos pelos atos do 8 de janeiro. Em entrevista ao portal Terra, Marco Aurélio Mello destacou que, abre aspas, anistia é ato soberano do Congresso Nacional. É virada de página, implica pacificação. Fecha aspas. A declaração foi feita depois da condenação de Jair Bolsonaro e de outros 7 réus pela primeira turma do Supremo. E o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, sugeriu anistia aos presos pelos atos do 8 de janeiro. Em entrevista ao portal Terra, Marco Aurélio Mello destacou que, abre aspas, anistia é ato soberano do Congresso Nacional. É virada de página, implica pacificação. Fecha aspas. A declaração foi feita depois da condenação de Jair Bolsonaro e de outros 7 réus pela primeira turma do Supremo. E o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, sugeriu anistia aos presos pelos atos do 8 de janeiro. Em entrevista ao portal Terra, Marco Aurélio Mello destacou que, abre aspas, anistia é ato soberano do Congresso Nacional. É virada de página, implica pacificação. Fecha aspas. A declaração foi feita depois da condenação de Jair Bolsonaro e de outros 7 réus pela primeira turma do Supremo. A gente fica ouvindo as notícias do 8 de janeiro, vendo todas as narrativas do suposto golpe de Estado sendo divulgadas pela mídia lulista e pela esquerda, e aquilo chateia tanto que parece que vai nos anestesiando e, com isso, perdendo a importância. Esse é justamente o objetivo dos abusadores de poder e dos apoiadores desse desgoverno e dessa Corte Suprema que persegue pessoas por mera ideologia política e que tenta desumanizar, espalha ódio contra quem ousa questionar a legitimidade de um presidente que foi tirado da cadeia numa manobra jurídica, reabilitado politicamente e colocado de volta à cena do crime de corrupção que havia cometido com provas sobradas,
por força de um processo eleitoral do qual nós podemos sim desconfiar. Ninguém pode mandar no nosso pensamento, e externar opinião é um direito de todos os brasileiros, não só dos esquerdistas, garantido pela Constituição, mesmo que eles insistam em não respeitar a Constituição e as leis. Faço essa introdução para dizer que não podemos normalizar as perseguições, as prisões ilegais e nenhuma tentativa de adulterarem o projeto constitucional de anistia a todos os perseguidos e presos políticos pelo regime PT-STF. E por que eu digo isso? Porque tem milhares de pessoas inocentes sofrendo há anos com a perseguição do PT e do STF e a tentativa de eliminação de toda e qualquer oposição a Lula. A ASFAV, a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, fez uma pesquisa entre os presos políticos e seus parentes e levantou números estarrecedores sobre os atingidos pela tirania da toga e pela farsa do golpe que nunca houve. E eu trago essa pesquisa aqui para a coluna Falando Abertamente, hoje, para você compartilhar a reflexão comigo. Mas antes de começar a falar do assunto, eu trago um pedido. A Gazeta do Povo precisa de você. Se a gente não apoiar um jornal sério que traz informação de verdade, vai sobrar só militância travestida de notícia. E é exatamente isso que a gente não pode deixar acontecer. Com um valor simbólico de R$ 4,90 por mês nos primeiros 6 meses, você garante acesso à Gazeta do Povo e ao noticiário, aos melhores colunistas, cursos, biblioteca digital, podcasts e muito mais. E o mais importante, você fortalece o jornalismo que não tem medo de dizer a verdade. Assine já acessando gazetadopovo.com.br/oferta, pelo QR Code da tela ou pelo link da descrição do vídeo. São os assinantes que mantêm o jornalismo corajoso da Gazeta do Povo. Fique agora com o meu comentário sobre a pesquisa da ASFAV. Eu vou trazer aqui vários números levantados pela ASFAV, a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, e vou colocar na tela para você entender a gravidade da perseguição feita a jornalistas e manifestantes opositores de Lula. Perseguição esta feita abertamente por petistas com cargo público e por ministros do STF, aparelhado por Lula, Dilma e Temer ao longo de muitos anos. Até o momento, os números relacionados ao 8 de janeiro revelam claramente a dimensão do processo de perseguição judicial que está em andamento. Mais de 2.000 pessoas foram investigadas. Foram 1.628 ações penais abertas. 518 ações penais já resultaram em condenações, sendo que 279 foram pelos crimes mais graves, o que dá uma pena muito maior. Outras 1.110 ações penais tiveram condenações pelos crimes menos graves. Mas ainda assim, há 359 pessoas condenadas por crimes mais leves, mas que a gente sabe que não foram cometidos simplesmente porque foram condenadas de baseada, sem individualização da conduta, o que é exigência da lei penal. Só 10 acusados foram absolvidos, incluídos aqui, a gente sabe, um autista e moradores de rua que tinham sido presos apenas por estarem no acampamento em frente ao quartel do Exército em Brasília. Muitos, a gente sabe, atrás de comida, que os patriotas faziam e distribuíam com alegria. 552 presos políticos não suportaram a pressão e o sofrimento e cederam, assinaram acordos de não persecução penal, assumiram crimes que nunca cometeram apenas para se livrar da cadeia ou da tornozeleira eletrônica e tentar retomar suas vidas. Mas eu tenho informações de que o STF e a PGR já descumpriram a parte deles no acordo em relação a alguns desses presos e voltaram a perseguir, a processar depois de assinarem um acordo. 141 pessoas ainda estão presas na cadeia, 44 em prisão domiciliar. 131 acusações foram extintas, no caso foram aquelas punições previstas no acordo de não persecução penal. Significa que essas pessoas pagaram os serviços obrigatórios determinados pelo ministro Alexandre de Moraes, pagaram multa, fizeram um cursinho pela democracia, aquela balela toda. Tudo isso é muito revoltante. Agora vem a parte mais importante da pesquisa, na minha opinião, que é a percepção dos presos e dos parentes deles sobre a discussão do PL da anistia. E aqui eu faço uma ponderação necessária. Anistia não é o nome correto, porque anistia é para quem cometeu crimes em função da percepção que tem da política e depois é perdoado, porque do outro lado,
Do lado das autoridades também foram cometidos crimes de abuso e aí perdoa-se todo mundo e vida que segue em busca da chamada paz social. Não é o caso dos presos e perseguidos políticos do 8 de janeiro, porque eles não cometeram crime algum. Pelo menos não ficou provado nesses processos abusivos, em que o julgamento é feito no tribunal errado, condena-se de forma genérica, como se todo manifestante fosse criminoso, vândalo ou golpista. Há inúmeras provas de que havia infiltrados entre os manifestantes, que eles são os verdadeiros responsáveis pela quebradeira nos prédios públicos, e esses nunca foram sequer investigados. Há provas também da omissão de integrantes do governo Lula na proteção dos prédios públicos. General G. Dias que o diga, né? E a prova maior, o então ministro da Justiça e Segurança Pública de Lula, Flávio Dino, sumiu com as imagens das câmeras de segurança dos prédios, que poderiam comprovar, inclusive, o que ele e os demais lulistas dizem, que aquilo tudo foi uma tentativa de golpe de Estado e blá, blá, blá. Então, anistia é um nome ruim, mas é o que existe na lei para que se consiga de forma rápida a anulação desses processos, a meu ver, ilegais, e também a liberdade de todos os presos e perseguidos políticos, que são milhares, como a gente viu nos números levantados pela ASFAV. E o que dizem sobre o PL da anistia os 123 presos ou parentes de presos que responderam ao questionário elaborado pela ASFAV? 119 deles manifestaram concordar com a proposta de anistia ampla, geral e irrestrita. Só 4 se posicionaram contra e a gente imagina por quê. São pessoas que não cometeram crimes e querem ser livres de qualquer suspeita de que a narrativa toda construída contra elas pode ter algum fundo de verdade. Por isso, claro, preferem que os processos sejam extintos em vez de serem beneficiadas apenas por uma anistia, o que manteria aquela pecha de criminosas sobre elas para o resto da vida. Mas mesmo com essas 4 respostas contra o PL da anistia, o resultado é claro: 96,7% querem a anistia. Lembrando que a solução de anular processos, reconhecer que houve abuso, crimes mesmo, cometidos por ministros do STF e policiais federais, depende única e exclusivamente do judiciário. E até o momento ninguém sinalizou que pode vir a fazer isso e corrigir seus próprios erros. Já a anistia é de competência do Congresso Nacional e por isso é vista pela maioria como o caminho mais viável para acabar com as perseguições às vítimas do 8 de janeiro e pôr fim, em definitivo, a essas prisões políticas. Quando perguntado sobre uma anistia parcial apenas para os crimes mais graves de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que resultam em penas maiores, apenas 27 pessoas, o equivalente a 22%, se disseram favoráveis. As outras 96 pessoas, ou 78% das que responderam ao questionário, disseram ser contra, o que significa que a ampla maioria rejeita essa ideia porque uma anistia limitada deixaria de fora grande parte das vítimas. Do total de 1.628 ações penais instauradas no 8 de janeiro, 1.110 são relativas aos crimes menos graves, justamente aqueles que não seriam alcançados por uma anistia parcial. Agora, o que a meu ver é o X da questão, a ASFAV perguntou: você concorda com uma proposta que não seja de anistia, mas de redução de penas, o chamado PL da dosimetria, que o trio Paulinho da Força, Aécio Neves e Temer tenta empurrar goela abaixo do Congresso? E as respostas: 100 pessoas, 81,3% disseram não. Apenas 4,1% manifestaram apoio direto à ideia, enquanto 18 pessoas, 14,6%, se mostraram abertas a considerar essa alternativa, mas condicionando a aceitação do dito PL da dosimetria ao tamanho da redução das penas. Então não é qualquer cala-boca que vai fazer com que essas 18 pessoas aceitem a proposta do trio saído das catacumbas da política para encampar agora essa ideia de defensores da paz social, mas de forma parcial. Esses dados confirmam que a grande maioria entende a redução de penas como insuficiente para se restabelecer a verdade e a justiça em relação a todos esses presos e perseguidos políticos do 8 de janeiro. Eu poderia seguir aqui porque a pesquisa formulou mais perguntas aos presos e perseguidos políticos do 8 de janeiro.
Mas eu prefiro encerrar com um trecho de um vídeo publicado por uma exilada, uma perseguida política do 8 de janeiro, que eu nem sei se está entre as 123 pessoas que responderam à pesquisa da Asfav, mas que numa das muitas madrugadas em que ela não conseguia dormir, longe do nosso país, se pronunciou sobre o mesmo tema, anistia. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Sirlene de Souza Zanotti, de Andradina, São Paulo. Presa política do 8 de janeiro e hoje asilada política. Autoexílio. Eu tô aqui para falar da dosimetria e da anistia. Que tem pessoas que acreditam que dosimetria e anistia é a mesma coisa. E não é. A dosimetria, ela serve para medir a dose de uma sentença a um criminoso. Diga-se, um assaltante, um assassino, um estuprador, um sequestrador. Então, dosimetria é jurídico. Anistia é com o Congresso. Quando o Congresso diz que vai fazer uma dosimetria, ele também está todo errado e fora da lei, porque não compete a ele dosimetria. Bem como a anistia não compete ao STF. Como as pessoas do 8 de janeiro e outras de muito antes do 8 de janeiro, como é o caso do Daniel Silveira e outros mais, né, o Monark e tantos mais aí, jornalistas, sei lá mais quem, também não cometeram nenhum tipo de crime penal, mas sim constitucional, porque é político. Falar de política nunca foi crime, mas quando é considerado crime é um ato constitucional, então só o Congresso pode anistiar, não reduzir pena, não é o papel dele. Eu entendo as famílias dos patriotas que estão presos, os próprios patriotas que estão presos, eu entendo os patriotas que estão no autoexílio, ou querer, talvez, a dosimetria, talvez aceitar a dosimetria. Não é o meu caso, eu não aceito, porque eu não cometi crime. Mas eu também não julgo nenhum dos demais que aceite, porque as pessoas estão adoecidas psicologicamente, muito, estão passando fome, mudando daqui para ali, dali para cá, porque não consegue cumprir compromissos financeiros, porque não tem emprego, porque todos os seus bens foram bloqueados e sequer pode vender, talvez tenha uma moto, um carro, uma casa, um terreno, qualquer coisa, não pode vender para fazer dinheiro para sobreviver. Outros têm filhos pequenos, neto, pai, mãe doente, enfim, e não vê a hora de voltar para suas casas para estar com essas pessoas. Então elas podem aceitar uma dosimetria, não porque isso seja justo, continua ilegal, mas por desespero. E eu poderia dizer que esse também é o meu caso, porque por muitas vezes eu me sinto completamente desesperada, porque eu tenho um filho com problemas psiquiátricos e idade mental inferior à idade que ele tem. Eu tenho 4 netos pequenos e o meu filho, que é o único filho, é pai dos 4, tem uma dificuldade tremenda, e quando eu estava aí eu poderia ajudar. Mas não é por isso que eu vou aceitar que continue cometendo injustiça contra nós e que o Congresso, na figura dos deputados federais e senadores, contribuam para continuar injusto e ilegal, o que é pior. Que poderia ser injusto, mas se fosse legal, tudo bem, mas está fora da lei. Então, quer dizer, não dá para compactuar com isso. Nós não podemos abandonar essas pessoas à própria sorte. Precisamos continuar pressionando o Congresso para que aprovem o PL da anistia e não essa farsa que está sendo proposta agora. Se você gostou desse vídeo, apesar do tema pesado, curta, comente, compartilhe, porque isso ajuda a plataforma a entender que o vídeo é interessante e distribui para mais gente. Se você ainda não estiver inscrito no canal da Gazeta do Povo no YouTube, inscreva-se e também ajude a levar esse conteúdo para muito mais gente, abrindo a consciência das pessoas. No mais, eu lembro da promoção da Gazeta do Povo, R$ 4,90 por mês nos primeiros 6 meses, para que você tenha acesso liberado a todo o conteúdo. Não é só um jornalismo correto, honesto, independente. É também muita opinião dos vários espectros políticos e muito conteúdo, podcasts, vídeos, cursos online, e-books, uma biblioteca digital vasta. Assine a Gazeta do Povo e ajude a patrocinar um jornalismo único no Brasil que luta pela sua liberdade e pela verdade. Nos vemos no próximo vídeo. A deputada Carla Zambelli prestou o depoimento dela à Comissão de Constituição e Justiça e disse que lá na Itália eles acharam estranho que o processo fosse aberto e fosse julgado pela mesma pessoa. Nós estamos falando, claro, do ministro Alexandre de Moraes. Houve de fato essa situação? Como é que isso aconteceu? Houve essa situação, sim, na audiência. A primeira audiência ela foi uma audiência que ela explicou o motivo da prisão dela, né? Foram 3 audiências ali de custódia
Então ela explicou como tudo aconteceu, o motivo que tudo aconteceu, e eles realmente ficaram, assim, no começo acharam brincadeira, porque é uma coisa realmente que nós não vemos isso aqui nos países europeus, ou muito menos nos Estados Unidos, quando você fala que um juiz, né, sancionado até pela lei Magnitsky, mas um juiz que ele é o relator, ele é a própria vítima, ele consegue ser o juiz da execução penal. Então isso tudo foi demonstrado ali na audiência, e os juízes ficaram, obviamente, bem pensativos sobre se isso era verdade. E agora, com as vindas aqui, com a vinda, na verdade, dos senadores aqui para a Itália, nós pudemos expressar um pouco mais e mostrar o contexto do que o Brasil está vivendo, com uma possível perseguição ali aos líderes de direita, né? Então vamos ver agora como vai ser a audiência do dia 8, que vai participar o próprio ministro da Justiça italiano, o Carlo Nordio. Vai ser a primeira audiência de extradição da deputada. Vamos ver se isso vai surtir algum efeito nos juízes. Pode jogar fora o seu RG, que ele vai deixar de existir. Fica aqui que eu vou te explicar o motivo disso e o porquê você não vai mais precisar de ter o RG. Basta você dar um Google e escrever CIN, Carteira de Identidade Nacional. Você vai ser direcionado direto para o site gov.br e ali você vai ter acesso à nova carteira de identidade que não tem mais RG, somente o CPF. E lá vai conter todos os seus dados. Corre lá, aproveita que é totalmente grátis e manda aí para todo mundo que nem estava sabendo dessa novidade. Pode jogar fora o seu RG, que ele vai deixar de existir. Fica aqui que eu vou te explicar o motivo disso e o porquê você não vai mais precisar de ter o RG. Basta você dar um Google e escrever CIN, Carteira de Identidade Nacional. Você vai ser direcionado direto para o site gov.br e ali você vai ter acesso à nova carteira de identidade que não tem mais RG, somente o CPF. E lá vai conter todos os seus dados. Corre lá, aproveita que é totalmente grátis e manda aí para todo mundo que nem estava sabendo dessa novidade. Pode jogar fora o seu RG, que ele vai deixar de existir. Fica aqui que eu vou te explicar o motivo disso e o porquê você não vai mais precisar de ter o RG. Basta você dar um Google e escrever CIN, Carteira de Identidade Nacional. Você vai ser direcionado direto para o site gov.br e ali você vai ter acesso à nova carteira de identidade que não tem mais RG, somente o CPF. E lá vai conter todos os seus dados. Corre lá, aproveita que é totalmente grátis e manda aí para todo mundo que nem estava sabendo dessa novidade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém! Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém! Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém! Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém!
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não